Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Uma ótima manhã para você no ar, Conexão Ambiental. Bom dia, Goiás, bom dia, Goiânia, bom dia, Brasil. Uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Brasil Central pelas ondas curtas, médias e tropicais e também pela RBC-FM em todo o Brasil, em todo o mundo. Uma ótima manhã para você que também nos ouve pela internet, pelo www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental, hoje 20 de janeiro de 2017. Aliás, hoje a gente retoma, os nossos programas ao vivo e a cores para todo o Brasil. A cores para quem nos assiste, pela internet aqui, pela nossa webcam. Uma ótima manhã para você. E o primeiro programa do ano traz hoje um assunto muito, mas muito importante e interessante. Nós vamos falar hoje sobre o descarte de medicamentos. Olha só, gente, criados para curar doenças, os medicamentos podem se transformar num grande problema e quando os prazos de validade se esgotam e são descartados de forma inadequada. O Brasil é o 7º mercado mundial em volume de medicamentos vendidos e isso se torna um problema quando lá você termina o seu tratamento, e sobra remédio. O que fazer com isso? As pessoas, a grande maioria de nós, não sabe a forma correta de se descartar esses medicamentos. Joga no quintal de casa, joga no lixo comum, que é recolhido, ou então faz aquilo que muita gente faz, joga no vaso sanitário. É sobre este assunto que nós vamos conversar no programa de hoje. Conexão Ambiental de hoje, nós vamos tratar sobre descartes de medicamentos. E você, se quiser participar, você já sabe o nosso telefone 62-3282-8780. Você também pode participar pelo nosso e-mail, conexãoambiental@hotmail.com. Nosso WhatsApp você já conhece, 629-9670-9875. E o nosso Facebook, programa Conexão Ambiental, conecte e participe conosco. Na nossa mesa, na nossa bancada aqui, na Rádio Brasil Central, nós trouxemos aqui 2 especialistas para a gente conversar sobre este assunto, descarte de medicamento. Conosco o professor Dr. Marlon André Capanema. Ele é professor de Engenharia Ambiental e Sanitária do IFG Goiânia, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. É engenheiro sanitário, pós-doutor em Engenharia Ambiental, doutor e mestre em Engenharia Civil na área de Geotecnia Ambiental. Bom dia, professor Marlon, seja bem-vindo aqui ao Conexão Ambiental. Bom dia a todos. Conosco também Mirtes Barro Bezerra, farmacêutica e especialista em saúde pública com ênfase em saúde da família. É diretora vice-presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Goiás, o Sinfargo. É também presidente da Comissão de Farmácia Hospitalar no Estado de Goiás e presidente da Comissão de Ética Profissional do Conselho Regional de Farmácia aqui do Estado de Goiás. Bom dia, Mirtes, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes. Então, vamos começar aqui o nosso bate-papo, um assunto muitíssimo interessante, já tem tempo que a gente quer tratar sobre este assunto, que é esse costume, este hábito, do brasileiro que já muito se automedica, e a gente vai falar sobre esse hábito também, mas é esse costume de terminou um tratamento, sobra medicamento, sobra remédios, e aí o que fazer com isso, E por que descartar medicamentos no quintal de casa, no lixo ou no vaso sanitário, Mirtes, é errado? Bom, antes de responder sua pergunta, eu só queria fazer uma pequena menção, que é muito oportuno esse programa nessa data de hoje, dia 20 de janeiro, exatamente dia do farmacêutico. Dia do farmacêutico. Então, agradeço Parabéns, a todos os farmacêuticos. A oportunidade e aproveito para parabenizar todos os meus colegas farmacêuticos do Brasil,
Bom, os medicamentos, eles são compostos por substâncias químicas. E essas substâncias químicas, quando lançadas aí nos corpos hídricos, no solo, ou mesmo queimados a céu aberto, qualquer descarte inadequado, ele está contaminando o meio ambiente. E o meio ambiente em que nós vivemos, né? Nós, seres humanos, vivemos. A contaminação não é só para o ser humano, mas os vegetais, as águas, e mesmo os animais que vivem também nesse meio ambiente. Uhum. Professor Marlon, muitas são as substâncias químicas, igual a Mirce aqui falou, né? Os medicamentos são produtos químicos, né? E muitas são as substâncias químicas dos medicamentos, né? A gente fez uma busca aí, são corantes e tem hormônios, os antibióticos, enfim. De que tipo de contaminação nós estamos falando quando a gente fala em descartar um medicamento de forma errada, né? No quintal de casa, no lixo, no vaso sanitário? Bom, esse tipo de contaminação são esses compostos químicos, né? São compostos complexos que, uma vez que atingem os corpos hídricos ou os solos, ou até as estações de tratamento, eles não conseguem ser decompostos, né, pela estação de tratamento, ou podem vir a ser diluídos nos corpos hídricos e no solo e atingir a população posteriormente. E como esses compostos são complexos, eles não são, então, digeridos nesses tratamentos de esgotos e acaba atingindo a população. Então, é uma contaminação química, né, por compostos complexos que, por não serem tratados adequadamente, porque as estações de tratamento não foram projetadas para esse tipo de composto, né, as estações foram projetadas para esgoto sanitário, que tem compostos menos complexos, né, digamos assim. Então, eles acabam contaminando a população e o meio ambiente por essa contaminação química. Então, é um erro pensar, por exemplo, né, o cidadão, a cidadã comum, pega aquele remédio e descarta ali na terra, como coloca ali uma alface, um tomate que sobrou, uma casca de fruta, de verdura, e às vezes joga ali no quintal, joga numa terra ou mistura com a terra, achando, claro, no caso de cascas, isso degrada aí a curto prazo, algumas semanas, um mês, 2 meses, isso é degradado pelo ambiente. Você tem bactérias que cuidam disso, né? Diferente, por exemplo, do remédio. O remédio não acontece isso. Não, remédio depende da natureza do composto químico que forma o remédio. Na verdade, quando a gente fala de resíduo orgânico ou até esgoto sanitário, a gente tem bactérias específicas, bactérias e outros micro-organismos que vão decompor esses poluentes. Os compostos complexos, pela composição química, né, da natureza química deles, as bactérias e os outros micro-organismos vão preferir degradar compostos mais fáceis, menos complexos. Sim. É por isso que esses compostos dos medicamentos, eles acabam ficando para trás, certo? E eles acabam ficando retidos no ambiente, e aí, uma vez que eles estão no ambiente, eles podem ser retransmitidos para a população através da água que a gente bebe, através do solo, né, que pode ser contaminado também. E aí a população absorve esses compostos químicos que não deveriam, né? Que são medicamentos que eles foram feitos para um determinado fim, e quando uma pessoa sadia, né, e absorve esses compostos, pode ser prejudicial. E também o meio ambiente. A gente tem já estudos que comprovam na comunidade que vive no meio aquático, né, nos rios, por exemplo, peixes que estão sofrendo mutações genéticas. Nós já temos isso comprovado, mutação genética? Sim, mutação genética, peixes que estão se tornando hermafroditas devido à exposição a esses compostos químicos. Ou seja, esses compostos, eles causam, nessas mutações genéticas, também toxicidade, certo? Então, tudo devido a esse descarte inadequado. É de se chamar a atenção que medicamento, ele não é uma substância única, né? Não é um produto químico único. Basta olhar lá na bula e a gente vai ver quantas substâncias são utilizadas para fabricar um remédio. Por exemplo, quando eu falo de uma amoxicilina, que é um medicamento para tratamento de uma inflamação de garganta, né, do amigdalite, ainda que o princípio ativo seja amoxicilina, né, para preparar aquele medicamento, foram misturadas outras substâncias, corantes, edulcorantes, e outras substâncias que são importantes para preparar, né, para a farmacotécnica do medicamento.
Então, tudo isso precisa ser levado em conta. E aí, quando eu contamino o solo, eu estou contaminando, por exemplo, as hortaliças. Eu estou contaminando através da água, eu contamino os vegetais que nós usamos, né, na nossa alimentação. E como o professor falou, esses estudos são bastante preocupantes, né? Porque eles já mostram uma realidade aqui bem próxima de nós, o leite dos animais, né? Os próprios, o leite da vaca já se observou contaminação por substâncias químicas que são resultados de medicamentos. Nós estamos falando de um problema seríssimo, né, Mirtz? Muito então, sério. Né? Mirtz, e por que sobra medicamento? Ao ser medicado, uma pessoa está passando por um tratamento, ela não deveria usar todo esse medicamento e aí sobrou a caixa, sobrou ali o envelope, o vidro, né? E aí sim descarta um frasco que está vazio. Por que sobra medicamento? Bom, nós temos dois aspectos importantes. Uma questão é a questão da posologia, daquilo que é necessário para o indivíduo. Porque o tratamento ele é individualizado. Para mim, de uma forma, para você, sim, de outra forma. Por exemplo, se o produto é em gotas, a contagem de gotas, ela depende, inclusive, do peso corporal. Então, para mim, eu posso tomar um quantitativo maior, para você, um quantitativo menor. A duração do tratamento. Agora, o segundo aspecto que eu acho muito importante também e que o Brasil precisa tomar uma medida nesse sentido é o quantitativo de produto existente na embalagem. Se já se conhece nas terapêuticas a quantidade de medicamento, por exemplo, eu faço para um tratamento de amigdalite, como eu falei, né? São 8 dias de tratamento. Então, por que na embalagem ter uma quantidade de medicamento muito maior do que o necessário para o consumo em 8 dias de tratamento, em 7, 8 dias de tratamento? Eu quero fazer uma lembrança aqui. Eu tive no final do ano passado, eu tive uma conjuntivite, fui numa emergência, o médico me atendeu, me passou um sabonete neutro para lavar os olhos e tal, e me passou um colírio. Era para aplicar 3 vezes ao dia, 10 gotas. E aí ele me passou para comprar dois frascos desse colírio. Na medida que eu usei, quando terminou o primeiro, eram para usar 10 dias. O primeiro frasco, ele durou 9 dias e meio. Eu apenas usei 10 gotas do segundo frasco. E isso no final foi em novembro. Eu estou até hoje com o outro frasco lá completamente cheio. E aí eu me perguntei, falei, poxa, mas e aí? Eu só usei 10 gotas, né? O outro usei todo e tá lá. Infelizmente, você abriu a embalagem e colírio é um produto que ele não pode ter nenhum tipo de contaminação, né? Então, você já pode descartar esse produto, porque em nenhum outro momento que você venha a ter uma conjuntivite, você poderá usar esse colírio. E tem esse detalhe também, o remédio que ele é utilizado durante um período e aí um período depois a pessoa tem as mesmas reações daquilo que fez ela comprar aquele remédio e usar de novo. Isso é totalmente errado. Aí entra um outro aspecto que muito preocupa a saúde. É a questão da automedicação. Então, eu associo, em novembro, eu tive tais e tais sintomas, eu estou com a mesma coisa, então eu vou lá, pego o produto e eu mesmo faço uso. Mas será que, mesmo que você estivesse com essa conjuntivite, será que são os mesmos micro-organismos que naquela época causaram? Ou será que esses micro-organismos, ainda que fossem os mesmos, eles não estão resistentes àquele produto que você usou naquela época e agora eu preciso fazer um outro tipo de tratamento? Então, nos preocupa muito isso, a automedicação. Automedicação é um problema sério e isso é cultura do brasileiro, né? Isso é cultura do brasileiro, professor? Eu acredito que sim. E aí, no caso, qual é a influência disso na questão do descarte? A automedicação tem uma relação?
as pessoas, quando elas fazem um tratamento e tem uma sobra de medicamentos, elas costumam guardar e formar aquela farmacinha caseira, né? A farmacinha doméstica. E é por hábito, o hábito do brasileiro, né? Essas farmacinhas, sabem onde elas ficam? Elas ficam numa caixa de sapato, em cima do guarda-roupa, fica no armário do banheiro, fica na janela da cozinha. E aí nós temos o quê? Umidade, incidência de calor, incidência de luminosidade, e isso traz o quê? Um efeito sobre aquele produto, tornando-o inerte, ou ele pode se hidrolisar, se transformar numa outra substância que não aquela que estaria ali no medicamento. E olha só o problema, a possibilidade muito grande de não fazer o efeito desejado, ou de fazer um efeito indesejado, uma intoxicação ou um outro problema grave, mais grave ainda. Ô Mirtes, e isso nós estamos falando mesmo quando a pessoa está em tratamento, a forma de guardar, o local onde guardar esse medicamento durante o tratamento também tem que ser observado, né? Ele não pode ficar levando sol, calor, mudança brusca de temperatura, mesmo durante o tratamento do prazo de validade do medicamento. Exatamente, a gente tem que ter o hábito de olhar na embalagem. O fabricante, ele diz na embalagem como aquele produto deve ser guardado. Lá está escrito, por exemplo, guardar em ambiente fresco e seco. Bom, banheiro não é um ambiente seco, né? Ele pode até ser um pouco fresco, mas não é um ambiente seco. Se eu guardo aí lá fala proteger da incidência de luminosidade. Aí eu coloco na janela, a janela recebe raios solares. Eu coloco em cima da geladeira, a gente sabe que aquece, por causa do motor da geladeira aquece. Então, qual é a temperatura? Está escrito lá, ambiente fresco significa um ambiente que não ultrapassa 25 graus. Então, se eu não guardo adequadamente, olha só, tem medidas que as pessoas fazem que parece que é correto. Não, eu vou colocar o medicamento no porta-luvas do meu carro, porque como eu fico fora, eu ando o dia inteiro, e aí eu não esqueço de tomar o medicamento. Só que ele está guardando o medicamento a quase 40 graus de temperatura. Esse verão que a gente tem aqui, ou seja, isso aí que você falou, Miss, vai virar uma outra substância, o calor é grande dentro de um veículo exposto ao sol, enfim, teremos aí um problema seríssimo, né? Olha só, vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouco. Conexão Ambiental. Pela Rádio Brasil Central e também pela RBC FM 90,1 para toda a grande Goiânia, programa Conexão Ambiental. Hoje a gente conversa sobre descarte de medicamentos, né? Esse medicamento que você guarda lá no banheiro, que já é o local errado, né? Segundo aquilo que a Mirtes falou, o local correto de se guardar esse medicamento quando você está em tratamento também tem que ser observado. Conosco aqui no nosso bate-papo, Mirtes Barros Bezerra, farmacêutica, ela é diretora vice-presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Goiás. Conosco também o professor Marlon André Capanema, lá do IFG Goiânia. Ele é engenheiro sanitário, pós-doutor em engenharia ambiental, nesse bate-papo muito importante, mas é muito importante. Agora eu estou vendo o quanto é delicado este assunto, com relação a um hábito que o brasileiro tem, que é descartar, jogar fora o medicamento, e a forma de se fazer isso. A gente faz de todas as maneiras, menos da maneira mais correta. Eu queria, o professor Marlon, existe o que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que já está no ar, vamos dizer assim, já está valendo há 6 anos, mas valendo de verdade mesmo 4 anos, para resolver um problema de décadas, né? Que é justamente onde colocar
tudo aquilo que a gente descarta, não usa, aquilo que a gente costumou chamar de lixo, os resíduos sólidos, resíduos líquidos também. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, gente, olha só, a gente vem falando isso aqui há muito tempo. Ela demorou 20 anos para ser aprovada. Ficou durante 20 anos passeando em gavetas e corredores do Congresso Nacional. 20 anos. 20 anos. Isso é muito sério, muito delicado. E depois disso, a dificuldade, nós estamos falando de uma política para ser implantada em todo o país. Nós somos 200 milhões de habitantes. Né, de regiões com hábitos culturais diferentes, norte, sul, enfim, é um país continental. E você implantar uma política dessa natureza, né, é complicadíssimo. E ela ainda, com relação aos medicamentos, professor Marlon, o que a Política Nacional de Resíduos Sólidos diz? Bom, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz o conceito de logística reversa. O que quer dizer isso? É você retornar determinados produtos ao setor produtivo para que ele mesmo dê a destinação final adequada a esse tipo de produto. Então, hoje, a Política Nacional ela tem como logística reversa de pneus inservíveis, de pilhas e baterias, de lâmpadas de mercúrio, lâmpadas de luz mista, agrotóxicos também, né? E também os medicamentos, eletroeletrônicos e medicamentos. Então, o objetivo é retornar esses produtos ao setor produtivo para que ele reaproveite esse produto na própria cadeia produtiva ou em outros ciclos produtivos. Só que no caso dos medicamentos, por ser difícil de você separar os diferentes compostos que estão dentro do medicamento, ele acaba sendo encaminhado para a destinação final ambientalmente adequada, que no presente momento é a incineração, certo? É a queima dos remédios para você neutralizar todos os compostos químicos, reduzir o volume e não deixar que esses produtos causem danos à saúde pública e ao meio ambiente. Para pôr em prática essa logística reversa, ou seja, para retornar o medicamento ao fabricante, existem os acordos setoriais, que são acordos de natureza contratual entre o poder público, né, no caso o governo federal, o governo estadual e municipal, e os fabricantes de medicamentos, os fabricantes, os importadores e as drogarias e farmácias, para que haja um acordo, um contrato, para que haja uma organização da coleta desse medicamento e o retorno do medicamento até o fabricante. O local certo, esse tempo atrás, eu estou com várias lâmpadas lá em casa de mercúrio, guardadas, queimadas, né? E eu fui fazer um teste de ligar para algumas lojas, né, para falar, eu tenho aqui tantas lâmpadas, eu quero devolver. Em Goiânia, eu fiz acho que uma meia dúzia de ligação para grandes lojas, né? Só um lugar recebe isso, aqui em Goiânia, que eu vi, né? Eu acredito que deva ter mais, não é possível, mas uma grande loja aqui recebe as lâmpadas de mercúrio para fazer o descarte correto. Mas eu fiz esse teste até para... E qual é o argumento das outras lojas? A gente ainda não implantou, né, a forma adequada de receber, né, de ter um espaço para acumular esse material para fazer essa destinação. E nós estamos falando, quando a gente fala em Política Nacional de Resíduos, nós estamos falando de coisas que já são específicas, igual, por exemplo, pilha. Né? Os produtos químicos que contém numa bateria, numa pilha, são altamente contaminantes, tóxicos, e precisa de ser descartado de forma correta, não pode ir para lixão, mas acaba indo. Os remédios também, a sua grande maioria acaba indo para lixão, Mirtz. É exatamente isso. A população, ela ainda não tem essa consciência assim tão viva, né? E não aderiu a esse descarte correto. Por que eu digo isso? Em 2009, quando eu ainda era diretora da Vigilância Sanitária de Goiânia, nós implantamos um programa em Goiânia de coleta, de recolhimento, de recebimento e destinação adequada de medicamentos vencidos em todas as unidades de saúde públicas do município de Goiânia. E isso até hoje funciona, tá? As unidades, os CAIs, os CIAMES, através da farmácia de dispensação, tem o coletor
e recebe da população um medicamento que sobrou, que está vencido, que está impróprio ao uso. Nós temos rede de farmácias e drogarias que também fazem esse recolhimento. Porém, esse assunto deixou de estar em destaque nos noticiários, falando no rádio, na TV, e aí a população vai entrando em esquecimento. Para você ter uma ideia... esquece fácil, né? Esquece muito fácil. E aí, por eu não saber, eu nunca ter ouvido falar, ou até mesmo por não saber aonde entregar. Às vezes eu sei que não posso jogar, mas eu não sei aonde levar. Então, eu penso que é preciso também, além de ter a estrutura, o local para entregar, mas que haja mais divulgação, que haja mais chamado para que a população ela possa aderir a isso. E esse debate, para mim, é muito importante, porque a gente traz à tona de novo o assunto, né, professor Marlon? Sim. E a gente precisa estar sempre falando sobre isso. As pessoas precisam saber que ela está prejudicando a saúde dela e a saúde coletiva. E, sobretudo, o que ela pode fazer para parar, né, com isso. Porque, às vezes, como você falou, Mirtes, às vezes a pessoa não quer descartar o remédio no lixo, no vaso sanitário, mas por não ter informação, ela acaba descartando, né, nesses locais e acaba prejudicando involuntariamente o meio ambiente até a saúde pública. Só que a questão também, que é outra deficiência das políticas atualmente, é a educação ambiental, né, que é outro instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, juntamente com os acordos setoriais. Então, nenhum acordo setorial ele pode ser colocado em prática sem uma educação ambiental, ou seja, sem informar a população do que ela precisa fazer para que a logística reversa funcione adequadamente. Né, o medicamento só vai retornar ao produtor, ao fabricante, se a população, que é a ponta da cadeia, ela retornar esse medicamento. Então, a educação ambiental, né, nesse sentido, a informação, a conscientização através de campanhas publicitárias, redes sociais, rádios, televisão, ela é muito importante. Hoje, a gente tem, por exemplo, no setor de agrotóxicos, tem um exemplo muito positivo. Além da grande divulgação da campanha, né, claro, no meio dos agricultores, né, que é o público-alvo dessa logística, um produtor, além da informação de receber, de como fazer com o descarte das embalagens de agrotóxicos, ele só pode comprar uma nova embalagem de agrotóxico se ele devolver a embalagem vazia. Certo? Ou seja, esse definido dentro do acordo setorial, né, para controlar essa compra e o uso dos agrotóxicos. Então, essa logística reversa é um exemplo que deu certo, né, em alguns lugares do Brasil. Professor Marlon, comentar isso, porque a gente ouve, né, o Mirtes, que no caso dos agrotóxicos, as embalagens, essa política funcionou, né? Até porque, do contrário, por exemplo, de outros produtos, o agrotóxico está sempre na mídia. E essa política reversa do agrotóxico também está. E é complicado isso que a Mirtes pontuou aqui, a necessidade de ter campanhas, de estar falando isso nos meios de comunicação. Rapidamente aqui, eu me lembro sempre de ver da embalagem do agrotóxico, mas eu confesso que de outros produtos é mais complicado. Pois a gente falou aqui da embalagem dos agrotóxicos, mas o acordo setorial para a devolução das embalagens dos óleos lubrificantes, isso, exatamente, e dos medicamentos, as embalagens primárias, elas estão contaminadas com a mesma substância e elas são maléficas ao meio ambiente da mesma forma. Então, embalagem de medicamento, eu terminei de tomar o medicamento e não sobrou nada, mas tem uma embalagem primária que esteve ali em contato com aquele produto. Ele também tem que ter o descarte adequado. Mesmo quando a pessoa termina de usar todo o conteúdo de um remédio, essa embalagem ela pode ir para o lixo comum, para reciclagem, ou tem que ser, por exemplo, destinada ao local correto? Tem que ser destinada ao local correto. Ele esteve em contato com aquele produto e ele está contaminado, né, com aquele produto, vamos dizer assim. Não é porque terminei, por exemplo, ali um xarope, um antibiótico, um anti-inflamatório ali líquido naquele recipiente, acabou. Não posso descartar ele no lixo comum, não posso nem mandar para reciclagem.
Quando eu mando para reciclagem, eu vou contaminar os outros materiais. Por exemplo, se é um xarope, está numa embalagem plástica. Esse plástico vai ser fundido, né, professor? Vai ser triturado, vai ser fundido, vai misturar a outros plásticos, contaminar os outros plásticos. E no processamento ali, sai distribuindo aquela substância que esteve em contato com aquela embalagem. E pensa bem, ali se eu pego vários frascos de medicamentos e levo para fundir ali, para fazer outros plásticos menos nobres, né, de uso menos nobres. Eu estou misturando a embalagem de um medicamento com de outro, com de outro, com de outro. Olha que bomba que eu estou formando, né? Vários produtos químicos que eu não tenho nenhum controle sobre isso. Na verdade, eu até desconheço o que vai formar quando eu misturo tantas substâncias químicas, né? Mirtes, hoje, em Goiânia, em Goiás, para o nosso ouvinte, a pessoa que está no ouvinte, mas mesmo assim, como o sinal da nossa Rádio Brasil Central chega a todo o Brasil, outros estados também estão nos ouvindo, mas eu acho que vale, como nós estamos falando de política nacional, mas hoje, em Goiânia e Goiás, o que o cidadão, o que a pessoa deve fazer, terminou de usar o medicamento, o que ela deve fazer? O que Goiânia, Goiás tem em termos de política para esse resíduo? Resíduo de medicamento. De medicamento. Né? Então, não jogue no vaso sanitário, não descarte no lixo comum. Você pode guardar e entregar em qualquer das unidades de saúde pública do município de Goiânia, nos CAIS, nos CIAMES, mesmo que sejam unidades pequenas. Perto da minha casa tem um PSF, né? Que é da saúde, do atendimento da saúde da família. Entregue lá, eles vão encaminhar para o CAIS, para o CIAMES. Eu tenho uma drogaria perto da minha casa, entregue na drogaria. Todas as farmácias e drogarias também estão autorizadas a receber? Ela deve receber? Ela é obrigada a receber? Olha só, a resolução 44, que trata do funcionamento de farmácias e drogarias, autoriza o estabelecimento a fazer. Mas não obriga. Mas, no entanto, muitas farmácias já fazem esse recolhimento. E não tem dificuldade. Veja bem por quê. Toda farmácia e drogaria ela tem que ter um plano de gerenciamento de resíduos. E nesse plano de gerenciamento de resíduos, ela tem que indicar para onde vai os produtos vencidos que ele eventualmente possa ter ali no estabelecimento. Então, é um contrato onde ele paga por uma quantidade de quilos, né? E que raramente atinge aquele total. Vamos imaginar, o contrato é de 5 quilos. Em um mês, ele não gera 5 quilos de resíduos. Então, ele pode recolher o que a população traz e complementar esse valor. Porque se ele mandar 5 quilos, ele vai pagar por 5. Se ele mandar 1 quilo, ele vai pagar por 5 quilos. Sim. Né? E é por essa razão que não existe essa dificuldade. As farmácias, as drogarias. E veja bem, nós temos uma outra iniciativa muito interessante. Como o professor falou, existem os acordos setoriais. A CONAMA 358, ela permite soluções consorciadas. Não é isso que diz a legislação? O que é solução consorciada? Vários se juntarem para buscar uma forma, né, de fazer o manejo e um descarte correto. Então, o Sindicato das Drogarias do Estado de Goiás fez essa solução consorciada. Então, o sindicato contratou uma empresa incineradora, providenciou um armazenamento temporário, um farmacêutico responsável por isso, e aí as drogarias elas podem encaminhar para essa associação, e lá é recebido e dado o encaminhamento correto, tudo documentado, professor, nem sei se você sabe disso. Mirtes, e no interior, acontece no interior do estado, qualquer cidade de Goiás, enfim, as drogarias, os postos de saúde recebem isso para uma destinação correta? Da mesma forma, aqui no estado de Goiás, a fiscalização sanitária ela é exigente quanto a isso. Da abertura de um estabelecimento para renovar o alvará sanitário, isso tem que ser comprovado, que a drogaria está
cumprindo, tem o seu plano de resíduo ou que ela está cumprindo com o seu plano de resíduo. E nós temos algumas iniciativas a nível de município, algumas soluções, né, consorciadas a nível. Alguns municípios se juntaram para fazer esse recolhimento, a prefeitura, né, recolhe, e a prefeitura dá uma destinação correta através da incineração. Então, a população pode ficar tranquila. Levou o resíduo de remédio, mesmo que tenha terminado ou não, o tratamento pode se deixar em qualquer posto de saúde de Goiânia, da Grande Goiânia, do interior. Isto é seguro, esse resíduo vai ser destinado de forma correta. Olha, há muitos anos a Prefeitura de Goiânia licitou e tem empresa fornecedora desse serviço de coleta, de transporte e de incineração de resíduos. Então, em Goiânia, eu posso te afirmar, se você entregou numa unidade pública de saúde, ele vai ter a destinação correta. E como eu disse para você, só para ilustrar, no ano de 2009, quando isso começou, em 12 meses foram recolhidas 1,470 toneladas. Isso em Goiânia? Em Goiânia, no primeiro ano. No primeiro ano. E eu tenho a impressão que isso não foi uma crescente, não veio numa crescente. E aí é a questão da informação que eu mencionei. Com certeza. Inclusive as estimativas nacionais, que são só estimativas porque não são dados muito precisos, é que no Brasil pode-se gerar até 20 mil toneladas de medicamentos vencidos ou em desuso por ano. Isso é uma quantidade enorme, considerando, né, o perigo desses compostos complexos que estão nos remédios, nos medicamentos. Daqui a pouco a gente volta com esse assunto muito interessante. Conexão Ambiental. Conexão Ambiental no ar, também pela RBC FM para toda Grande Goiânia. Debatendo hoje conversando sobre o assunto descarte de medicamentos. Um assunto, gente, seríssimo, um assunto delicado, perigoso. O medicamento tem que ser destinado ao local correto, porque caso contrário, isso vai contaminar o solo, isso vai contaminar alimentos, né? Isso vai contaminar lençol freático, vai contaminar o rio, riacho, ribeirão, enfim. E são compostos, como mesmo os nossos convidados aqui destacaram, compostos perigosos, né? Se entram no organismo de forma errada, no momento errado, e que isso vai causar muito, mas muito problema, vai causar doenças, enfim. Hoje, olha só, destacando aí, hoje, 20 de janeiro, é dia do farmacêutico, né, Mírcia? Dia do farmacêutico? Exatamente. Do profissional. Parabéns aí ao profissional farmacêutico pelo seu dia. O nosso tema aqui tem muito a ver com o trabalho também deste profissional. Conosco aqui, o professor Marlon do IFG e também a Mirtz, que é do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Goiás. Nós conversávamos aqui um assunto, o professor Marlon, que eu acho muito delicado, quando a pessoa joga o medicamento no vaso sanitário, isso vai para lá na estação de tratamento. E aí você disse que as nossas estações não são construídas, não são pensadas para esse tipo de tratamento, e sim para o esgoto. Isso. Com isso, existem substâncias que não podem ser separadas, não podem ser filtradas pelo nosso sistema de tratamento de água, ou seja, esses medicamentos vão parar na nossa água, vão persistir na água depois de tratada, é isso? Isso mesmo, a probabilidade é muito grande de que esses compostos complexos, né, antibióticos, corticoides e outros medicamentos não sejam filtrados nas estações de tratamento, porque elas foram projetadas para quê? Para o esgoto sanitário, que inclui o esgoto doméstico, a rede de drenagem pluvial, que algumas vezes é recebido na estação de tratamento. Então,
o tipo de poluente que é visado numa estação de tratamento atualmente, ele é o esgoto doméstico e o esgoto sanitário. Então, os medicamentos que possuem compostos mais complexos, eles não vão ter tempo hábil para serem degradados nessas estações. As bactérias e micro-organismos existentes na estação de tratamento atualmente não são capazes de degradar esses medicamentos, ou seja, os medicamentos eles vão junto com o esgoto para a estação de tratamento, vão passar por todas as etapas de tratamento, mas por eles serem complexos e também por estarem em pequenas concentrações em relação a outros compostos, eles acabam sendo passando direto pelas etapas, e no momento que o esgoto está tratado, ele acaba sendo tratado no sentido do esgoto sanitário. Os medicamentos acabam sendo descartados no rio junto com o esgoto tratado. E aí você tem toda a exposição da comunidade aquática, nos rios, a esses produtos, e também esse mesmo rio pode ser ponto de captação de água para consumo humano posteriormente. É todo um ciclo, A gente utiliza a água, a gente descarta a água em forma de esgoto, esse esgoto é tratado e a gente devolve o esgoto tratado no ambiente e posteriormente a gente capta essa água para o nosso abastecimento. Então, dentro desse ciclo é que os medicamentos, quando jogados no esgoto sanitário, eles podem retornar à população. E eu imagino aqui que seja um hábito muito comum, na dúvida, onde jogar, se não vai para o lixo comum, isso vai, no Brasil, 40% das cidades têm aterro sanitário, que é um modo, enfim, não deixa de ser, eu sempre digo isso aqui, para mim aterro sanitário ainda é varrer o lixo para debaixo do tapete, principalmente se esse aterro não tem, se a cidade não tem uma coleta seletiva assim, boa, muito eficiente, e o nível de separação nosso ainda é incipiente, isso vai parar ali, mas assim, 60% das cidades brasileiras ainda tem lixão. Aliás, nós Brasília... estamos sobre um lixão, Aqui no Parque Santa Cruz era um lixão... Um antigo lixão, de Goiânia, E enquanto vigilância ambiental, já foram observados aumentos de temperatura da água, como fala, professor? Da água... do lençol freático. Do lençol freático, aqui nessa região. Existem pesquisas nesse sentido, Porque aqui foi um lixão que foi aterrado e que virou um bairro e que hoje pode estar aí sofrendo as consequências, a formação de gases, no subsolo, em decorrência da decomposição de materiais que foram soterrados aqui, E também quando você usa a água subterrânea, por exemplo, você escava um poço, num terreno próximo a essa área que era um lixão, você pode, essa água que está indo para o poço pode estar totalmente contaminada com esses medicamentos e com todos os outros produtos que estavam sendo colocados inadequadamente no lixão, E eu queria fazer uma observação aqui, porque eu acho que a farofa já tem bastante pimenta, mas eu vou pôr mais uma malagueta aqui nessa pimenta. Nós temos que alertar muito mais a população sobre esse hábito, sobre essa... Pois bem, as indústrias farmacêuticas, elas têm suas próprias estações de coleta de efluentes e de tratamentos. A indústria conhece o que ela está colocando, Ela sabe, eu fabriquei um determinado produto, eu sei quais são os compostos que eu utilizei. Mas a farmácia de manipulação, ela manipula todos os dias inúmeras fórmulas. E a água que ela utiliza para lavar os utensílios está sendo jogada na nossa rede de esgoto diretamente. As óticas, os laboratórios óticos, quando fabricam as lentes dos nossos óculos, eles usam substâncias químicas também, que também estão indo para a rede coletora de esgotos. Eu estou despejando, as empresas estão despejando diretamente substâncias químicas. E isso, para mim, é muito mais grave do que o descarte do medicamento, que são em quantidades muito menores, professor Marlon? Professor, fiscalização quanto a isso, medidas de proteção desse tipo de indústria, nós temos? A indústria, sim. A indústria ela precisa de quando ela consegue a licença de operação, ela precisa comprovar que ela tem o tratamento adequado para aquele efluente que ela está gerando. Uma farmácia de manipulação? A farmácia de manipulação, ela também precisa de um licenciamento justamente por tratar
dessas questões de produtos químicos, mas muitas vezes acabam jogando, né, Eu quero voltar nessa questão diretamente do medicamento no vaso sanitário. No início do programa o senhor disse, professor Marlon, de pesquisas que já detectaram mutação genética em peixe, está comprovado diretamente que é devido a resíduos de medicamentos que acidentalmente assim, cai no leito do rio. Isso está comprovado. Isso, são alguns compostos químicos que podem estar presentes em medicamentos e em outros produtos químicos também, não só medicamentos. E esses compostos químicos já foi comprovada a causa de mutações genéticas em peixes, em alteração em toxicidade também. Isso tudo utilizando organismos que a gente chama de bioindicadores, né, como organismos padrão já para esse tipo de análise. E o ser humano está como se diz, ele está exposto a isso também. Na verdade, assim, como a gente faz o teste em animais de laboratório, animais padrão, como eu digo, então os efeitos são observados nesses tipos de seres. Então, possivelmente, no ser humano, pode haver um efeito também, tem que ser estudado. A gente não pode extrapolar o que acontece num peixe ou numa alga que vai acontecer necessariamente no ser humano. Não tem como extrapolar porque são espécies diferentes. Mas se acontece com um efeito nocivo na comunidade aquática, provavelmente é possível que algum efeito nocivo possa acontecer também com nós seres humanos. Principalmente a longo prazo. A longo prazo. Isso é outra questão, que muitas vezes a gente não sabe os efeitos de um determinado composto químico a longo prazo, né? Como a Mirtz falou, do descarte na situação do lixão que ela mencionou, as pessoas que moram no entorno do lixão e estão bebendo da água de um poço ali cavado ali perto, aquela água do poço pode conter produtos químicos que a pessoa nem imagina, né? Porque a concentração é muito baixa, então ela não percebe o gosto, não percebe o odor, né? Então, e ela vai consumindo, mas que a longo prazo pode vir a causar câncer, pode vir a causar, né, outros problemas de saúde devido a essa exposição. O que ele está falando, na verdade, é o efeito residual, né? Que vai se acumulando no organismo. Pode ser que a água tenha uma contaminação muito pequena, mas eu consumo muita água durante toda a minha vida e isso vai ficando acumulado no meu organismo. E tem uma outra questão. Existem substâncias que elas são lipossolúveis, elas são solúveis na gordura e elas ficam acumuladas no tecido gorduroso do organismo. Outras são hidrossolúveis, elas são solúveis na água, então são mais fáceis de serem eliminadas, ainda que eu venha ter em contato, eu tenha no meu organismo, mas elas são mais facilmente eliminadas. Porém, as que ficam acumuladas no tecido adiposo, no tecido gorduroso, elas são de difícil eliminação. E isso traz um efeito residual e tóxico, né? Com o passar do tempo. Eu fico imaginando aqui, a gente que é jornalista lê muita coisa, né? E eu fico imaginando aqui, professor Marlon, por exemplo, ao final do ano você pega, ao início do ano, as sociedades brasileiras, né, em suas várias áreas de pesquisa, na área da farmácia, na área médica, oncológica, de distúrbios hormonais, enfim, eu fico imaginando, sempre falo, esse ano vai ter tantos mil casos de câncer nos seios, tantos mil casos de câncer de pele. É uma estatística tenebrosa que acaba se confirmando, dado, né, a forma de vida que nós temos, ao modelo de produção, enfim, que nós temos, o que a gente consome, da forma que consome. E eu fico pensando aqui se também esse hábito, né, terrível de descartar, de jogar fora o medicamento no vaso sanitário, isso eu fiquei muito preocupado. Mas na terra, no solo não é diferente, porque as plantas vão absorver esses compostos químicos, né, residuais desses medicamentos. Isso vai para a fruta, vai para a verdura, vai para o legume. Se isso também não tem colaborado para essas estatísticas terríveis que a cada ano, gente, só aumenta, né? Distúrbios hormonais
vem aumentando. Eu falo isso porque eu tenho um distúrbio hormonal e aí eu me interessei mais em ler sobre isso. E a gente vê, ó, a cada ano só aumenta e é terrível assim. E a gente pergunta, como é que a gente interrompe esse ciclo? Eu acho que a palavra é essa mesmo, né? O ciclo, e o ciclo ele vai atingindo dimensões que talvez a gente não tenha ainda total conhecimento. Eu vou só pegar no gancho do que o professor falou ali do ciclo. Ele falou das pesquisas que já comprovam os peixes hermafroditas. Isso interfere na cadeia produtiva. Reprodução do peixe, diminui a reprodução. Os peixes não estão se reproduzindo mais. Além da contaminação, deles estarem com a sua genética alterada, a quantidade de peixe, né, ela é reduzida, porque Sim. os peixes não se reproduzem mais. O ser humano consome o peixe, consome um alimento já geneticamente modificado, contaminado, e aí isso tem a interferência no organismo, como você falou. Certamente, isso é, sim, um dos motivos que causam tantos cânceres, né? Tantas doenças, aí, neuropatias, que hoje não se conhece ainda o motivo, né? Do que causou, o que levou a causar aquilo. Eu acredito que é multifatorial, né, professor? Com certeza. Hoje a gente está exposto a inúmeras fontes de poluição que a gente menos imagina, né? Hoje a gente está respirando ar que muitas vezes pode receber um poluente atmosférico, a gente está consumindo um legume, uma fruta que a gente não sabe que agrotóxico foi utilizado para produzi-lo, a gente está consumindo um medicamento, então são vários fatores que podem estar afetando a nossa saúde, que pode vir a causar um câncer ou outra doença no ser humano. E também a gente tem que considerar o avanço da indústria farmacêutica, né, com o decorrer dos anos, o aumento populacional, que consequentemente aumenta o volume de medicamentos utilizados e também o volume de medicamentos descartados. Então tudo isso forma uma bola de neve que, para a gente, pelo menos na área de medicamentos, para a gente tentar diminuir esses efeitos nocivos, vamos atacar no problema dos medicamentos. Vamos destinar os medicamentos de forma correta para que a gente elimine, pelo menos, a parte dos medicamentos, né? Os efeitos nocivos dos medicamentos. Já que muitos outros efeitos a gente não tem controle, então, na parte dos medicamentos, vamos tentar agir corretamente para que a gente minimize, né, esses efeitos nocivos na saúde. Olha só, medicamento não é para pessoas doentes, não é para tratar uma enfermidade? Isso, então, quando descarta o medicamento inadequadamente, vai para a água, por exemplo, contamina a água, eu bebo essa água, eu não estou doente e eu estou tomando um medicamento, né? O medicamento ele foi pesquisado, ele foi produzido para tratamento de enfermidades e não para que pessoas sadias venham consumi-lo. E é isso que acontece, né? Quando eu tomo, por exemplo, uma água como um alimento que está contaminado com um medicamento. Olha só, nós estamos caminhando aqui para os minutos finais do nosso programa aqui. Foi ótimo esse assunto, né? Se ele te assustou, né, a você, nosso ouvinte, a nosso ouvinte, saiba que caminhos e soluções existem e elas foram dadas aqui por estes dois especialistas que estiveram aqui conosco. Eu quero agradecer ao professor Marlon André, lá do IFG de Goiânia, agradecer mais uma vez o IFG, esse grande parceiro nosso aqui, que sempre nos traz especialistas para debater esse assunto. Obrigado, professor Marlon, pela sua participação aqui. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Quero agradecer também a Mirtz Barros Bezerra, farmacêutica, vice-diretora, presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Goiás, pela sua participação aqui, Mirtz. Muito obrigado. Alertar a população sobre este hábito terrível que é descartar medicamentos de forma errada. O local juntou ali o medicamento, leve para um posto de saúde e entregue lá. Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade, especialmente por ser no dia do farmacêutico, né? Isso. E eu aqui também estou representando o Conselho Regional de Farmácia, que tem um trabalho conjunto com o sindicato, com todas as entidades. É uma preocupação do Conselho de Farmácia que os profissionais os profissionais farmacêuticos estejam trabalhando e cuidando desse recolhimento de medicamentos e prevenindo a automedicação.
Muito bem, o programa de hoje teve produção de Minéia Gomes, mesa de áudio Naemi Ricardo Souza, direção de estúdio de Jennifer Jacob, supervisão de Fernando Kozak, gerência de rádio de Jair Cardoso e a apresentação foi minha, Emerson Kran. O Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta, a partir das 8 horas da manhã. Fica agora com o programa Fala Goiás com Josiel Menezes, na Rádio Brasil Central. E na RBC FM, você fica na companhia de Roberto Cândido com o programa A Vez do Brasil. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.